Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h45 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 25 de novembro, é aniversário das cidades de Lages, no Rio Grande do Norte, Queimados, no Rio de Janeiro, Cafelândia, no Paraná e Anajás, no Pará. Parabéns para essas e outras cidades, são muitas, que fazem aniversário hoje. Dia da Baiana de Acarajé e do empresário. Parabéns a todos os empresários do Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. E temos uma notícia ruim hoje, né, Silvio? Bom dia, Lacombe. Bom é até dia, difícil dar bom dia, Amanda, né, com essa notícia. É difícil dar bom dia. Quero, de cara, aqui deixar os meus sinceros sentimentos em nome da bancada do Opinião no Ar, a todos os familiares dessa tragédia rodoviária ocorrida na manhã de hoje entre as cidades de Itaguaí e Taquarituba, região de Avaré. Já são 37 mortos. Uma colisão entre um ônibus que levava funcionários para uma empresa têxtil e um caminhão. A gente aguarda mais informações. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre isso. Também vou dar bom dia ao nosso comentarista Rodrigo Constantino, que estará com a gente diariamente aqui. A base do Rodrigo é a Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Lacombe, bom dia a todos. E, de fato, aí uma péssima notícia, né? Infelizmente, morre-se muito ainda em acidentes de trânsito no Brasil e nos Estados Unidos. É algo que temos em comum aqui nos dois países. Numa estrada de mão dupla, né? Bem diferente das estradas que a gente tem normalmente em São Paulo, que tem uma malha rodoviária realmente muito boa, entre as melhores, se não a melhor do Brasil. Mas essa estrada era uma estrada estreita, mão dupla. Falaremos um pouquinho sobre isso. Você pode acompanhar o Opinião no Ar pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. E temos um Twitter oficial, um Instagram oficial, @OpiniãoRedeTV. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos ao nosso assunto principal de hoje. A nossa pauta é a seguinte: o Novo Cangaço. Mais uma cidade do interior foi atacada por ladrões. Dessa vez o alvo foi Araraquara, aqui em São Paulo. Por que esse tipo de crime cresceu? Quem são as quadrilhas que fazem esses ataques? Como combater esses bandidos? Como evitar essas ações criminosas tão violentas? Aqui no estúdio está mais uma vez com a gente Diógenes Luca, especialista em segurança, fundador e ex-comandante do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo. Diógenes, mais uma vez agradeço pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Bom dia, Constantino, que está lá em Miami. E também queria saudar aqui o outro integrante da bancada, o deputado Capitão Derrite. É uma alegria estar com vocês aqui para tratar desse assunto que impacta tanto o povo paulista. É isso, Capitão Derrite, deputado federal por São Paulo, aqui com a gente também. Capitão, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Lacombe, Silvia, Amanda, Coronel Luca, Rodrigo Constantino. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre segurança pública. Daqui a pouquinho a gente começa aqui a conversa no Opinião no Ar. Agora eu tenho um recado para você que acompanha o programa. 11h55, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta, e a gente vai direto à redação do Rede TV News para conferir as notícias do dia. A Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo estão realizando uma operação contra o tráfico e a exploração sexual de crianças. Mais de 1.000 agentes participam dessa operação. A repórter Estela Freitas tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Estela. Bom dia, Lacombe, a todos que acompanham a Opinião no Ar. Essa mega operação foi chamada de Black Dolphin e cumpre mais de 200 mandados de busca e apreensão em 4 estados, além de 5 mandados de prisão. O objetivo é localizar arquivos digitais compartilhados na chamada Deep Web, com imagens de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade sexual. Até agora, 23 pessoas foram presas em flagrante. Uma delas é um técnico em informática de 43 anos que foi preso em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele é considerado chefe da organização criminosa. Essa investigação começou em 2008, quando os policiais descobriram que um homem pretendia vender a sobrinha para criminosos da Rússia. Black Dolphin é o nome de uma prisão russa conhecida como uma das mais temidas do mundo. De acordo com os policiais, o chefe da organização dizia que as leis brasileiras são ridículas, que não haveria prisão para segurá-los e que apenas a Black Dolphin poderia detê-los. Mais informações no nosso portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Uma boa tarde a todos.
Legal, estamos de volta, quase meio-dia, 11h59, horário de Brasília. Antes da nossa pauta principal, vamos falar um pouquinho dessa operação. Estela Freitas trouxe as informações para a gente. Polícia Federal, Polícia Civil de São Paulo, no combate ao tráfico de crianças, exploração sexual de crianças, pedofilia. Capitão Derrite, esse é o tipo do caso que a gente não pode agir de outra maneira. Polícia e justiça têm que ser implacáveis em casos assim. Concordo, a tolerância tem que ser zero, Lacombe, mas a grande dificuldade no Brasil, que mesmo a polícia fazendo um excelente trabalho, e aliás eu quero parabenizar os policiais envolvidos nessa investigação, após a investigação, o processo penal, toda a persecução penal, eventualmente a condenação dos culpados, a legislação penal brasileira ela é muito benevolente com o criminoso. Prevê uma pena de 4 a 8 anos de reclusão apenas. Isso, na minha concepção, o criminoso deveria apodrecer na cadeia por um crime bárbaro como esse. Então, gera um problema, atrai, inclusive, quadrilhas internacionais para praticar esse tipo de delito aqui no Brasil, porque a nossa legislação ela é branda e favorece o criminoso. Infelizmente. Diógenes, quer acrescentar alguma coisa? Eu faço minhas palavras do deputado, do capitão Derrite, porque realmente o que acontece? Pega uma pena como essa, ainda tem a lei de execuções penais, que ela favorece que depois de 1/6 da pena já tem direito a uma liberdade condicional, regime semiaberto. E esse tipo de sensação de impunidade é a mãe da reincidência, né? Então é um aspecto que realmente precisa, eu não diria mudar a legislação no sentido de aumentar mais de 30 anos, mas deixar para alguns tipos de crime, alguns tipos de conduta criminosa, uma restrição muito maior da liberdade e uma redução dos benefícios no cumprimento da pena. Nesse crime específico, isso não foi contemplado pelo pacote anticrime, deputado? O senhor deve O pacote anticrime, Amanda, ele alterou o artigo 75 do Código Penal, eu fiz parte de todo esse processo lá na Câmara, aumentando de 30 para 50 anos a pena máxima. Só que nesse crime específico não foi previsto. Então, no Brasil, o criminoso ele poderia ficar preso no máximo 30 anos. Isso porque a nossa legislação penal era da década de 40. Mas aumentou para 40 agora, né? Isso, 40 anos. Previa 50, mas o Congresso diminuiu e achou o meio termo 40. Porque a expectativa de vida do brasileiro, que era de 60 anos de idade na década de 40, passou para 75 anos. Mesmo assim, na minha opinião, e creio que seja de boa parte da população brasileira, um crime bárbaro como esse, apenas 4 anos, ou se pegar a pena máxima 8 anos, como o coronel Diógenes Luca falou, mesmo tendo a pena máxima, ele, se for réu primário, cumpre 1/6 da pena e já é posto em liberdade. O que dizer de um tio que ia vender a sobrinha para uma quadrilha russa de exploração infantil, algo absurdo. Bom, temos uma notícia triste hoje, né? Um gravíssimo acidente aqui na região de Avaré, no estado de São Paulo. Silvio, tem as informações aí? São 37 mortos, pelo menos até agora. As últimas informações são essas, Lacombe, uma colisão, um ônibus que transportava mais de 50 funcionários de uma empresa têxtil e um caminhão, a região entre Itaguaí e Taquarituba. É a região de Avaré, interior de São Paulo. 37 mortes confirmadas, segundo o capitão dos bombeiros, capitão Winkler. É uma notícia muito triste, isso aconteceu por volta das 6h45 da manhã. A gente viu ali as imagens, uma área de ultrapassagem proibida, com faixa contínua, né? A gente não tem ainda certeza, mas parece que o ônibus foi quem forçou uma ultrapassagem, acabou batendo de frente com o caminhão, uma tristeza da trabalhadores que eram levados por esse ônibus para uma cidade próxima. Infelizmente, a notícia, por enquanto, é essa de 37 mortos. É o maior acidente rodoviário em São Paulo este ano. Tende a ser do ano, com certeza. Agora, pode ser que seja, inclusive, a gente torce para que não, evidentemente, porque muitos feridos foram socorridos, aí pode se tornar um dos maiores acidentes rodoviários do estado de São Paulo, né, da história. Eu acho, o Constantino tinha feito uma observação interessante no início do jornal. Realmente, nosso trânsito é muito violento, né? Então, acho que seria bom que o Diógenes e o capitão Derrite participassem dessa conversa também. O que pode ser feito para coibir? Como se dá uma investigação num caso como esse, né? A gente vê uma ultrapassagem, talvez aí forçada do ônibus, ainda vão se apurar as circunstâncias, mas também numa estrada erma, né? Como é que fica a fiscalização? Como é feita a investigação e o que pode ser feito para coibir esse trânsito tão violento? Eu vejo que nos últimos anos nós tivemos, obviamente, por conta do número, nós chegamos a ter aí número de 60 mil pessoas que morreram em decorrência de acidentes de trânsito, e quando a gente fala em ferimentos, aí o número é estratosférico, né? Mas eu vejo que o poder político, o poder público, de uma maneira geral, criou medidas repressivas, como controle de velocidade, multa, radares, mas eu vejo muito pouca campanha educativa nesse sentido.
Então, penso que um grande espaço era de fazer trabalhos de educação para as crianças nas escolas, campanhas publicitárias mostrando que esses números são absurdos aqui, dirigir alcoolizado, como a gente vê de forma recorrente, aí, acidentes e tragédias que deixam famílias enlutadas para o resto da vida. Então, eu acho que um bom caminho seriam campanhas educativas nesse sentido. E a culpa continua sendo quase sempre do motorista, ou dos motoristas, né, capitão? Eu concordo. E a gente tem uma cultura no Brasil de querer sempre aumentar o rigor da legislação penal para quem comete a falha. Isso que o Diógenes Lucas falou, o coronel falou, é extremamente interessante. Primeiro porque São Paulo, vamos pensar em São Paulo. Só o estado de São Paulo, ele tem dimensões maior do que muitos países da Europa, por exemplo. O efetivo da Polícia Militar Rodoviária, que tem o trabalho de fiscalização também, de coibir exageros por parte do condutor, ele é eficaz, mas o efetivo não dá conta tamanha grandiosidade do nosso estado e das nossas estradas. Então não há outro caminho a não ser o da educação pública e conscientização dos motoristas para evitar e diminuir esse número que, infelizmente, é uma lástima para o povo brasileiro, o número de mortes por acidente de trânsito. Rodrigo Constantino falava no início que a situação nos Estados Unidos, Rodrigo, é até parecida, não é assim um trânsito tranquilo, ainda que haja estradas boas, né? Pelo menos na Flórida, o seu estado aí, que eu conheço melhor, as estradas são muito boas, mas o número de acidentes também não deixa de ser alto, né? E não, isso que eu ia comentar, né, Lacombe, assim, tem vários fatores para acidentes dessa natureza e para tantas milhares de vidas perdidas em acidente de trânsito. A qualidade das estradas é um fator no Brasil muito mais relevante do que nos Estados Unidos, que são estradas de excelente qualidade. Mas a imprudência, né, do motorista, que é o fator humano, isso aí é que pega, né? E aí existe uma diferença entre Brasil e Estados Unidos, que eu acho que é até um gancho para a pauta principal, a questão da criminalidade, que é a impunidade, né? Aqui, se existe o fator educacional, você é levado perante juízes e depois você tem que fazer uma reeducação e ver vídeos, se você levar uma multa acima de tanto de velocidade. Mas a gente sabe que, por exemplo, jovem é jovem, a gente sabe que a coisa é complicada. Então, o mecanismo de incentivos precisa funcionar. E aqui há uma punição muito mais severa em relação a quem for pego realmente descumprindo as regras de trânsito e colocando em perigo terceiros, né? Aqui é aquela história que a gente vê em filme, né, que a polícia brota do asfalto. E isso tende a pelo menos mitigar um pouco o efeito, mas tem mesmo assim muito acidente, porque a gente sabe que a turma corre, tem essas novas questões culturais, todo mundo usando texto, né, mensagem de texto enquanto dirige, isso causa muito acidente nas principais rodovias aqui, nas principais vias. Então é uma questão que junta tudo, né? Educação, punição, melhorar a qualidade das estradas, não tem uma bala de prata. E eu tenho uma experiência, eu tenho dupla cidadania, eu fui muito já à Alemanha, meu filho mais velho morou lá, minha irmã mora lá. Você tem as autobahns, já não tem limite, não. Alguns trechos, sim, há limites, há trechos que não há limite. E a violência no trânsito, quer dizer, não há tantos acidentes assim. É um caso para a gente parar e estudar e ver o que acontece, né? Não, complicadíssimo, mas que os motoristas têm que ter responsabilidade, né? Usar celular, como o Rodrigo disse, é algo absurdo. Tem lá, na Flórida tem muito, né? Don't text and drive, não digite e dirija. Para mim, celular é um perigo no trânsito, um perigo. Bom, vamos à nossa pauta principal. A gente vai falar hoje do novo cangaço, né? Novo velho, né? Porque isso começou, tem o cangaço do Lampião lá no começo, né, do século XX, e na década de 90, mais ou menos aqui no Brasil, começou a haver ataques a pequenas cidades do Nordeste. Rio Grande do Norte sofreu muito com isso. Havia uma quadrilha, né, que fazia ataques a agências bancárias em cidades pequenas, com uma estrutura policial muito simples. O chefe dessa quadrilha foi morto num confronto com a polícia em 2003. E tem mais ou menos o quê? Uns 5, 6 anos que isso chegou ao Sudeste com mais força. Minas Gerais já teve casos. São Paulo agora. São Paulo, Araraquara agora, anteontem, né? Na madrugada anterior a essa última. Ourinhos, Ribeirão Preto, Botucatu, Capitão Derrite, né? Por que essas cidades são atacadas? Como é que essas quadrilhas agem? Quem são essas quadrilhas, afinal de contas? Lacombe, vai parecer preciosismo da minha parte falar, mas eu tenho que falar sobre as tropas de elite da Polícia Militar. A história da criação das rondas ostensivas Tobias de Aguiar se deu na década de 70, aliás, em 15 de outubro de 1970, quando a guerrilha que era urbana, que era rural, passou a ser urbana, da época de Lamarca. E eles começaram como? No roubo a banco. Aonde tinha os bancos? Principalmente no centro de São Paulo.
Criou-se, então, as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, uma tropa mais bem treinada, com policiais militares do Batalhão Tobias de Aguiar, oriundos das Forças Especiais das Forças Armadas do Exército Brasileiro, para, de fato, poder ter um poder de fogo e um preparo melhor, um treinamento melhor para combater essas quadrilhas. E a Rota, sim, foi criada, foi o embrião da Rota, e a Rota atuou, até os dias de hoje, atua contra o crime organizado. E o crime organizado, depois de ter inúmeras baixas no confronto com a Polícia Militar, especificamente com as tropas de elite, GAT, COI, Rota, BAEPs e também as Forças Táticas, observaram que o efetivo das polícias militares no interior de São Paulo não é tão grande, não tem uma tropa 24 horas por dia à disposição ali para fazer a segurança da população, com capacidade, inclusive, de um armamento para enfrentar de igual para igual o crime organizado, e houve essa migração para o interior, a ponto de cidades do interior, os criminosos renderem policiais nas bases de segurança. Isso aconteceu em 2010, quando eu atuava na Rota, em Havaiandava, região de Araçatuba, renderam 2 policiais militares, roubaram as suas armas e ficaram com eles ali sem operar o rádio para que o restante da quadrilha efetuasse a explosão dos caixas eletrônicos. Então, infelizmente, isso aconteceu, está ocorrendo no interior. E por que isso acontece? A gente volta a falar da fragilidade da nossa legislação. Vamos supor que um criminoso seja preso por um crime desse ou logo após o cometimento. Em tese, ele vai estar cometendo ali uma tentativa de furto qualificado. Claro, com um agravante, utilizando explosivo, mas que a pena é de 4 a 8 anos de reclusão. É muito, muito baixa. E quem faz esse tipo de delito? É o crime organizado. É o PCC. Ninguém estoura um caixa eletrônico hoje no estado de São Paulo se não for integrante ou tiver autorização. Aliás, uma das maneiras que o PCC lucra é alugando fuzis de guerra para criminosos cometerem esses delitos. Então é um problema muito grave. A polícia fez um planejamento e criou os BAEPs, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, espalhou pelo interior, mas a realidade é que ainda não consegue dar conta do atual cenário. E esse ponto que o capitão toca, que é o aluguel de fuzis, mostra, pouco antes do programa eu também conversava com o coronel Diógenes, e ele falava sobre a sofisticação, né, os equipamentos que essas quadrilhas criminosas têm usadas, não é, Diógenes? Capacetes, coletes, armamento, e aí cabe também uma pergunta: de onde vem? Continua entrando pelas fronteiras, pelo Paraguai? Tem roubos às empresas, aos quartéis? De onde vem? Bom, esse material continua sendo, obviamente, da nossa fronteira seca, que é totalmente devassável, né? Apesar dos esforços de controle das polícias e das Forças Armadas, nós temos uma fronteira seca muito grande, sem contar a fronteira molhada, que a gente pouco toca aqui nesse assunto. Então, esse material, me refiro aí a equipamento restrito, fuzis, capacete balístico, colete, ou é subtraído eventualmente algum roubo a carro forte, como acontece de vez em quando, ou até entra por contrabando. Eu vi as cenas, realmente são dantescas, né? São muito complicadas, o sujeito de bota, roupa tática, colete balístico, capacete balístico, né? E armamento pesado tipo fuzil. Realmente é muito difícil, a ação é muito organizada, eles vêm evoluindo nisso daí. Tive contato, por exemplo, com o pessoal do GAT, que foi para Araraquara recolher artefatos explosivos lá. Já aconteceu no passado de eles não terem muita habilidade para fazer uma explosão, cai a agência inteira, cai a marquise e aí não consegue tirar. Agora estão realmente fazendo com mais detalhamento para fazer ali a abertura de uma porta, o arrombamento, mas demonstra uma sofisticação dos criminosos. A notícia, faço minhas palavras de novo do capitão Derrite, muito experiente nessa área, né? A legislação realmente é fraca. A polícia tem feito um esforço grande. O BAEP, por exemplo, é uma medida. As unidades menores das polícias civil e militar têm sido dotadas, por exemplo, era muito incomum, né, deputado, ter um destacamento com fuzil. Agora já temos alguns destacamentos que têm fuzil à disposição dos policiais. Existe um plano de contingência, eles chamam isso de operações ultraviolentas. Então a polícia já tem uma metodologia, um plano de contingência para lidar com isso daí. Posso detalhar posteriormente para não ficar uma resposta muito longa, mas o fato é que nas cidades do interior
ainda é muito frágil a estrutura de segurança para dar conta de 20 criminosos fortemente armados com uma intenção clara para fazer um roubo dessa natureza. Só puxando pela memória aqui, há muitos anos mesmo, eu fiz uma matéria sobre entrada de armamentos pela Baía de Guanabara, porque você tem ali na Baía de Guanabara Baixada Fluminense, você tem acesso por barco até essas comunidades. E eu me lembro bem dessa reportagem, tem, sei lá, 30 anos, 20 anos, de entrada de armas, equipamentos militares por barcos, às vezes pesqueiros, barcos rebocadores, que encostavam ali nas comunidades, na orla, na beira da Baía de Guanabara. É muito complicado, Amanda. Agora, capitão Derrite, Diógenes, é possível combater essas ações de quadrilhas do crime organizado com operações também de inteligência? E como se dá o depois? Porque até ontem, quando eu tinha visto, nenhum criminoso foi preso. Foram que eles usaram fuzis explosivos, acho que foram mais de 20 criminosos envolvidos nessa ação. Então, como é que se dá depois a operação seguinte para tentar encontrar esses criminosos, prendê-los e também anterior combate na ação de inteligência? Amanda, todo mundo sabe que não há crime perfeito. Então, todo crime, ele deixa o seu vestígio. Agora é confiar no trabalho da polícia investigativa, nesse caso da Polícia Civil, no serviço de inteligência da Polícia Militar, que com certeza vai efetuar a prisão, se não de toda a quadrilha, mas de boa parte dessa quadrilha. Agora você tocou num ponto que é muito interessante. Como combater? Como evitar que isso aconteça? Trabalho de inteligência. Eu volto a falar, o São Paulo, dimensões maiores do que muitos países. Como a gente consegue? Efetivo da Polícia Militar não dá conta. E nosso efetivo, infelizmente, isso é uma realidade, eu tenho que trazer para vocês. Há 15 anos atrás, a Polícia Militar tinha quase 100 mil homens na ativa. Hoje tem 83 mil. Ou seja, a população aumenta, o crime aumenta, o efetivo nosso, infelizmente, diminui. Então, como combater? Com serviço. No Rio, desculpe interrompê-lo, no Rio há pouco tempo saiu a notícia de que as facções criminosas, os traficantes, têm mais soldados, entre aspas, do que as forças policiais no estado. Isso é um grande prejuízo. Agora, como combater? Com o serviço de inteligência. E ano passado, uma ocorrência parecida com essa, na cidade de Guararema, e aí é um trabalho de integração. A cidade de Guararema é uma cidade ali no Vale do Paraíba, onde criminosos foram com essa mesma intenção, só que o serviço de inteligência atuou, programaram uma operação e a cidade ela tem poucas saídas e entradas e, além disso, existe uma integração da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, existe um centro de inteligência, de controle, a cidade é toda loteada por câmeras de monitoramento e aí a Polícia Militar, claro que houve o confronto, 13 criminosos morreram, o objetivo da polícia nunca é a morte mesmo do criminoso, quem escolhe o confronto é sempre o criminoso, mas eles não tiveram êxito aí porque o serviço de inteligência atuou de maneira antecipada. Daqui a pouquinho o Rodrigo Constantino participa da nossa pauta principal, novo cangaço. Antes eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. 12:19, eu vou passar a palavra ao Rodrigo Constantino, que está diariamente com a gente, ele que mora na Flórida, nos Estados Unidos. Rodrigo, estava puxando pela memória aqui, eu acho que um caso como esse que a gente teve em Araraquara, Botucatu, Ribeirão Preto, que tivemos no Nordeste, já aqui no Brasil, nos Estados Unidos eu não tenho notícias de nada parecido. Eu me lembro, década de 70, dos Hells Angels, lembra? Que de vez em quando eles entravam numa cidadezinha e saíam quebrando tudo, mas não era para assaltar banco. Era para fazer baderna, bagunça, vandalismo, se meter em confusão e em briga. Qual é a situação aí? Como é que você, dos Estados Unidos, olha esse caso brasileiro? Olha, lembra do Miami Vice na década de 80, né? Criou até aquela série famosa. Nova York também já foi dominada pelo crime, Chicago. Então tem focos de criminalidade e muita ousadia aqui também. Mas essas cenas de cangaço à la brasileira, realmente a gente não vê muito por aqui. Eu queria trazer para o debate exatamente o aspecto cultural, Lacombe, se me permite, e perguntar principalmente para o capitão Derrite, né? Que está lá na ponta final tentar mudar a lei, né? Porque todo mundo está reconhecendo que a impunidade tem um elo direto com essa ousadia. E tem outras questões, o tráfico de arma pesada, despreparo da polícia, tem tudo isso que a gente sabe e a sensação que fica é que está enxugando gelo. Mas eu queria trazer esse aspecto cultural. Até que ponto dificulta para a mudança de leis que tornem mais duras as penas para esses bandidos, né? Essa visão ainda muito romantizada e predominante no Brasil, que trata até mesmo o marginal como herói. Às vezes tudo é uma questão social, é como se fosse apenas falta de oportunidade, levasse um sujeito a viver dessa forma, e por outro lado uma demonização da polícia.
a polícia é tratada como fascista. Nós somos do Rio, Lacombe, a gente sabe muito bem o que aconteceu com essa mentalidade desde que Brizola assumiu e blindou favelas e por aí vai. Então, como é que fica esse aspecto cultural, essa mentalidade que trata, por exemplo, como herói, ou tratou já, né, um terrorista como Cesare Battisti? Porque nós sabemos da ligação desses narco-guerrilheiros, desses comandos vermelhos e tudo mais, com o fator ideológico político. Como é que fica isso na questão do Congresso? Capitão. Rodrigo, respondendo a você, acho que é uma pergunta de uma dúvida de todos, né? Vocês não imaginam, primeiro, a minha frustração e, segundo, a dificuldade que é aprovar no Congresso Nacional qualquer medida que venha a encarecer o custo do crime. E por que eu falo encarecer o custo do crime? Tem um autor norte-americano, Gary Becker, escreveu A Teoria Econômica do Crime, em 1968, se eu não me engano, ganhou o Nobel em 92 com essa obra, e ele trata o crime como um negócio. É uma visão econômica sobre o crime. Nos países onde a criminalidade é muito alta, é porque o crime realmente compensa muito. É um negócio lucrativo. Qual que era o meu objetivo como um policial militar que atuou por muitos anos na tropa de elite, na rota, combatendo o crime organizado? Eu vou chegar no Congresso Nacional, vou falar o óbvio para os demais deputados, com a minha experiência, inclusive, de vida, por ter arriscado a minha vida inúmeras vezes, e todos vão me ouvir e concordar. Infelizmente, com a minha frustração, que muitos parlamentares têm justamente essa visão romântica que o Constantino falou. Que o criminoso, na verdade, olha, ele é um coitado. Vítima da sociedade. É isso, é uma vítima da sociedade. Isso daí é hipocrisia, pessoal. Porque eu não tenho uma comunidade, com todo respeito, o pessoal chama de favela, mas não tenho uma comunidade na cidade de São Paulo. Mas eles próprios chamam de favela, então Sim. eu já fui consultar para não fazer besteira. Exato. A Associação de Favelas, pode chamar de favela à vontade. Não tem uma favela em São Paulo que eu não tenha entrado. Entrado, que eu digo, para combater o criminoso. A maioria ali é gente trabalhadora de bem. Eles não gostam do criminoso, do traficante. Mas quem deveria mudar a legislação, encarecer o custo do crime, que somos nós, deputados, acaba tratando o criminoso como coitadinho, coloca ele debaixo do braço. E existe sim a bandidolatria no Brasil, que é aquela cultura que o Constantino falou, e não é só no Congresso Nacional. Faço minha culpa sim. Nós temos aí, o Constantino, a recomendação 62 do CNJ, que durante a pandemia recomendou que todos os criminosos fossem postos em liberdade, porque afinal de contas, sob o pretexto da pandemia. Aliás, eles não estão isolados? Não estavam isolados? A política não é de isolamento? Deixe eles isolados lá. Acaba com as visitas. Colocaram mais de 35 mil criminosos nas ruas. O que esses... Aliás, 2 líderes da facção criminosa que comanda praticamente todo o crime organizado em São Paulo. Dois. E ali, além do CNJ, vamos para o STF. E fugiram no dia seguinte. E para encontrar é muito difícil. STF, Fachin, como ele falou, o Constantino falou do Brizola, né? No passado, a polícia está proibida de subir o morro. Não podia algemar bandido. Houve um caso de um bandido no banco de trás do carro da Polícia Militar que conseguiu tirar a arma de um policial e o matou. Matar o policial. Porque ele não podia ser algemado na época do Brizola. Em 2020, um ministro do STF proibiu as operações na favela do Rio de Janeiro. Primeiro terrestre, depois ele proibiu sobrevoo. Então, Constantino, para mim é uma grande frustração, mas eu vou seguir lutando para alterar a legislação penal, a lei de execuções penais, encarecer o custo do crime e que bandido não tenha impunidade no Brasil. O Silvio estava dando uma olhadinha ali no Facebook, no YouTube também. As pessoas querem fazer a mesma pergunta que a gente recebeu aqui do Sidney Sobreiro, que é um complemento ao que o senhor já falou. O que o Congresso tem feito para reprimir a atuação de facções criminosas nos estados? O que o Congresso pode fazer e tem feito? A nossa obrigação é alterar a legislação. Veja, esse exemplo aí do cangaço, aí dessa ocorrência de Araraquara. A nossa tentativa no Congresso, nesses 2 anos, foi equiparar esse tipo de crime, de furto a caixas eletrônicos utilizando explosivo, ao crime de terrorismo. Mas posso fazer um parêntese, capitão? Claro, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, tá? A impressão que eu tenho, e eu acompanho a atividade legislativa há um bom tempo, é que esses projetos, eles já param na comissão, eles já param na origem. Se eu tiver errado, você me corrija. Eles não chegam nunca ao plenário. Então, porque essa militância ideológica dos partidos de esquerda, e eles têm, quando tem ali a eleição do presidente da Câmara, tem também a escolha de que partido indica deputado para qual comissão. É isso. E eles já minam essas comissões justamente para que esses projetos morram ali, embrionários.
você está parcialmente correto. Eu vou te trazer uma informação. Isso acontecia em legislaturas anteriores. Eu acho que a esquerda nem tem toda essa força hoje em dia, né? Infelizmente tem por nas causa... comissões. Infelizmente tem, porque o combinado da esquerda para apoiar o Rodrigo Maia foi justamente essas pautas não deixar pautar no plenário. Nas comissões a gente avançou muito. Eu fui vice-presidente... Mas o pacote anticrime foi pautado, foi votado. Ele foi destroçado, né? Ele foi completamente desidratado. Sim, mas aí é o processo legislativo, né? A gente vive numa democracia que a gente vai fazer. Também concordo em partes, Amanda. Você tem razão em partes do que você fala. Mas o que o Silvio falou, nas comissões a gente conseguiu um êxito muito grande. Só que o regimento interno da Câmara dos Deputados fala o seguinte: o que vai ser pautado no plenário é um poder absurdo na mão do presidente da Câmara, e com o Rodrigo Maia, infelizmente, nenhum projeto de lei significante para a segurança pública foi pautado. Nas comissões avançamos. Eu fui vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, mas parava no plenário, não era colocado para... Eu não ligo de perder na votação. É isso que a Amanda falou, por isso que eu falei concordo em partes. Democracia existe para isso. Eu não ligo de perder no voto, mas vamos votar. Vamos ver a população pressionando os deputados, que o deputado morre de medo de rede social. Aqueles que defendem esse tipo que idolatram o bandido. Eu não ligo de perder no voto, mas infelizmente nem no plenário esses projetos chegam a ser analisados. Diógenes, e você, de que maneira reage? Por exemplo, tivemos nas últimas eleições para governo do estado no Rio uma candidata dizendo que o assalto ele é legítimo, porque o assaltante tem o direito a ter o que você tem e ele não teve condições de ter. É mais ou menos a história de todo bandido é uma vítima da sociedade. Eu vejo assim como uma definição, uma palavra para definir isso é uma hipocrisia, né? Nós somos um país muito desigual, a Covid-19 mostrou o tamanho da nossa desigualdade e eu acho que até um pouco por conta disso, as pessoas acabam confundindo uma coisa com outra, né? Por exemplo, na medida que o capitão Derrite citou aqui a questão de não subir numa favela, né? Nós estamos prejudicando as pessoas que moram lá, porque a esmagadora maioria das pessoas que moram numa comunidade é gente de bem. É gente que acorda cedo, pega 3 ônibus para trabalhar, pega mais 3 ônibus para voltar para casa. E não é refém da polícia, é refém de traficantes. É refém desses criminosos. Né? Então esse é um aspecto que causa muita estranheza para nós. E eu queria também deixar registrado aqui um fato emblemático, né? Quando o capitão Derrite, deputado, citou aqui essa questão da soltura de presos, né? Do CNJ. Vocês não podem imaginar como repercute para um policial que está na linha de frente ver um sujeito como o Adriano sair pela porta da frente e desaparecer, né? Um sujeito com toda a sua periculosidade, com todo o seu poder econômico, autorizado pela justiça. Eu acho que só cabe uma ponderação. Eu entendo quando vocês falam, eu acho que ninguém tem que vitimizar criminoso nem nada. Acho que existe essa questão social, são questões diferentes, mas talvez ela esteja na raiz também dessa criminalidade de jovens que moram na periferia ou moram nas favelas, que não têm acesso a determinados bens e acabam sendo cooptados por essa organização criminosa. Então, acho que existe essa frente de batalha também, como existe a frente de batalha de impunidade. Eu acho que são frentes de batalha que podem andar concomitantemente, podem caminhar juntas e são frentes de batalha diferentes. Acho que a gente não pode atuar só numa, né? Falar impunidade, não. Tem que se trabalhar na questão social também e da desigualdade social, como o Diógenes levantou aqui, que está na raiz, sim, da falta de oportunidade de muitos desses jovens que acabam cooptados pelas organizações criminosas, se não nas favelas ou na periferia, mas depois nos presídios. E também tem que se endereçar a questão da violência da polícia, porque muitos jovens desses morros e crianças acabam mortos em confronto entre policiais e bandidos e muitas vezes por armas de policiais, né, como a menina Ágata e mil outras aqui que a gente recorda no Rio de Janeiro. Eu nunca vi um estudo, Amanda, até hoje, que relaciona a pobreza com criminalidade, né? Ou seja, a pobreza gera criminalidade. Mas eu posso dizer, como policial que fui durante 30 anos, que se nós tivéssemos um país um pouquinho mais igual, ou um pouquinho menos desigual, acho que muitas crianças optariam por seguir um caminho da honestidade e da decência, de ser um trabalhar correto, do que migrar, pender para o crime. Exatamente isso, é exatamente isso. E também admito que nós tenhamos, obviamente, numa instituição, né, falando da minha polícia militar, com 83 mil homens na ativa, né, pessoas que têm desvios de conduta. Então, isso acontece também. Mas vejo eu que... E acontece em qualquer classe social, eu vejo que né? é muito factível, como você disse, caminhar nas duas frentes, sabe? Caminhar nas duas frentes. Trabalhar na parte social para a gente diminuir esse interesse ou essa falta de esperança de um jovem seguir o caminho do bem, seguir o caminho da ordem, do trabalho e não se iludir pelo caminho do crime, porque esse caminho do crime só tem 2 destinos. Ou ele vai ser morto ou ele vai ser preso. Esse é o caminho de qualquer criminoso. Na minha visão, na minha experiência, é apenas uma questão de tempo.
Daqui a pouquinho, Rodrigo Constantino. Rodrigo, daqui a pouquinho você fala, eu tenho que dar um recado pro pessoal que acompanha o programa. Daqui a pouquinho o Rodrigo Constantino entra mais aqui no nosso papo. Olha aí. 12:32, palavra agora com o Rodrigo Constantino. Constantino do Diógenes Luca trouxe aqui um questionamento sobre pobreza e criminalidade. Eu, pessoalmente, concordo com o Diógenes, não vejo uma relação, acho que é uma questão de índole. Falamos também, a Amanda puxou um pouquinho a história da desigualdade social. Eu prefiro pensar sempre no combate à extrema pobreza, à pobreza e à desigualdade social a gente vai ter sempre. Obviamente que a ideia é que a gente suba o padrão de vida de todo mundo, desde dos mais baixos até as classes mais altas. E aí, o que você tem a dizer? Não, exatamente, né, Lacombe? A gente tem que lembrar, como já disse o próprio Diógenes, que a imensa maioria nessas comunidades mais pobres é formada por gente honesta, trabalhadora. Isso é o povo brasileiro, né? Então é óbvio que é uma escolha moral. É óbvio que é uma questão, às vezes, até de ideologia, por isso me preocupa essa mentalidade romântica e esquerdista, né? O herói revolucionário, né? O marginal é o herói revolucionário. E combater excessos de polícia é uma coisa, né? Toda função vai ter os seus frutos podres, toda a área de atuação. Agora, é muito diferente do que a gente vê nessa turma do direito dos manos, como chama, né? Aqui nos Estados Unidos também esse troço chegou com força. Antifa, Black Lives Matter, falando em tirar recursos da polícia. Isso prejudica quem? Isso prejudica os mais pobres, né? Agora, eu quero lembrar que o maior terrorista de todos da Al-Qaeda, o Bin Laden, era um milionário, saudita, herdeiro, né? O Marcola era um sujeito de classe média, média alta. Então, vários vieram da classe média, dessas lideranças de grupos criminosos, né? E sobre a democracia, a gente tem que lembrar também que é verdade, né? Desidrataram totalmente esses projetos. O capitão Derrite está mostrando a dificuldade de levar adiante projetos para endurecer ou encarecer o crime, mas é uma democracia muito disfuncional. O Rodrigo Maia concentra muito poder e teve 70 mil votos, mais ou menos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o PSOL não tem representatividade popular, mas domina redações de jornais Brasil afora. Então, há um peso muito diferente, muito desigual nesse aspecto. O Estatuto do Desarmamento foi reprovado pela população e foi adiante no Congresso. Então nós não temos voto distrital, nós não temos uma proximidade maior entre eleitor e representante. Nós temos uma democracia muito disfuncional. Se for averiguar lá fora, eu não tenho dúvida que o povo é muito mais conservador e quer endurecer com bandido, sim. Eu adoro essa história do Shaquille O'Neal, você viu, né? Falando sobre o unfunding, ou tirar o financiamento da polícia. Ele falou, mas peraí, e quando o negro precisar da polícia, ele vai chamar quem? Os Ghostbusters, os caçadores de fantasmas? E deu uma encerrada no assunto. O Silvio estava dando uma olhada aí nas perguntas dos espectadores. Exatamente. Até porque, se é fato que existem maus policiais, pode ter certeza que existem muitos maus jornalistas também. Mas, Lacombe, eu que fico de olho aqui em todo mundo que escreve, que faz o Opinião no Ar com a gente. Capitão Derrite, tem perguntas aqui sobre integração das polícias. Qual é a sua avaliação? Eu acho que isso é fundamental para a segurança pública. Antes eu gostaria de só voltar um ponto, dizer que a gente não compactou com nenhum desvio de conduta da polícia e a Polícia de São Paulo, quando realmente encontra esse tipo de desvio, a gente não tem o menor problema em cortar na própria carne, em punir aquele que tem um desvio. E representa uma quantidade ínfima dentro dos heróis aí da nossa Polícia Militar e das polícias militares do Brasil. Bom, integração entre as polícias é fundamental. Vejam vocês, nós não temos, Silvio, uma base de dados integrada entre as forças de segurança no país. Olha a dificuldade, eu atuava no patrulhamento ostensivo em São Paulo e se viesse um criminoso, foragido da justiça de Minas Gerais, um homicida, o cara que tirou a vida de alguém, eu não tinha como consultar a vida pregressa desse cidadão ou desse criminoso. Vamos supor que ele fosse procurado. A base de dados em São Paulo, que é feita por uma empresa chamada Prodesp, ela não se comunica com a de Minas, que não se comunica com a do Rio. A do Rio de Janeiro, hoje, 2020, o policial militar no Rio de Janeiro, Lacombe, ele consulta através de um aplicativo chamado Sinesp Cidadão, que qualquer pessoa pode ter acesso. Isso é um absurdo. Qual é o esforço do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do governo do presidente Bolsonaro? É fazer essa integração da base de dados. Ou seja, se ele cometer um crime em Pernambuco e estiver em Minas Gerais, vai sair lá que ele é procurado pela justiça ou que ele já respondeu a algum tipo de crime que pode levar até uma investigação. Além disso, o sistema da justiça. Como funciona em São Paulo? Um criminoso, um juiz expediu lá o mandado de prisão de um criminoso. Pega-se um papel em 2020. Esse papel é levado até a Prodesp,
eles vão cadastrar, dizer que o criminoso, a partir daquele momento, está foragido da justiça, ou ele é procurado, existe um mandado de prisão. Só depois de algum tempo entra no sistema, só depois de algum tempo o policial pode consultar e saber. Isso é um absurdo. Então, o que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está tentando fazer é a integração dessa base de dados. Carteira de identidade. Não temos uma carteira de identidade nacional. Aquele sujeito que matou o namorado lá, que acabou indo para o Paraná, tirou uma nova identidade lá. Matou o ator e os pais do menino. Exatamente. Então, assim, são coisas assim, tão básicas que a gente poderia ter evoluído já há muito tempo para poder causar uma maior dificuldade para o criminoso e a gente fica aí nessa bateção de cabeça. É claro que eu posso falar uma coisa importante, né? Em termos de integração, que foi a sua pergunta, Lacombe, houve muitos avanços, né? A gente tem muitas operações integradas hoje com o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Essa que o deputado citou lá em Guararema, ela teve uma operação conjunta de inteligência. Nós tivemos muitos avanços, mas entre aquilo que é o ideal e imaginário, o que nós fazemos na prática aqui, tem uma distância muito grande. A gente tem uma pergunta também que nos chegou pelo Twitter, não sei se a gente tem condições de colocar essa pergunta já aqui no telão, para fazermos, está aqui a pergunta, olha, do Ricardo Braga. Eu gostaria de saber, Lacombe, por que a polícia não legaliza as armas apreendidas e as coloca à disposição da própria polícia? Qual é o empecilho para se fazer isso? Boa tarde a todos. A gente fala, vamos lamber a cria, vai. Opinião no Ar, o melhor programa da TV brasileira. Bom, deputado, facilitaram um pouco o confisco, né, de bens de bandidos, né, o leilão desses bens e o investimento desse dinheiro no combate ao crime organizado. Sobre as armas, isso também está incluído? Não. Infelizmente não, foi uma luta nossa. Isso foi tratado na medida provisória 875, que permitia a alienação dos bens imóveis, os bens móveis dos criminosos, mas só do tráfico de drogas. Só para lembrar que os partidos de esquerda votaram contra a medida porque eles se preocupam muito com a propriedade privada de bandidos. É isso. Então, helicópteros, que foi um caso... Tem um caso emblemático da Polícia Rodoviária Federal que apreendeu um Camaro. De maneira muito inteligente, a Polícia Rodoviária Federal fez o quê? Estilizou ele todo com a insígnia PRF. Aquilo ali é uma demonstração de força. Ó, você criminoso que comprou esse veículo com o dinheiro do crime, lavando o dinheiro, a gente está utilizando agora para prender os seus comparsas. Então, avançou bastante a medida provisória 875, a alienação de bens móveis, porém, não amparou a questão do armamento. Então, existe aí uma brecha que seria muito importante, já que o crime organizado possui armas de grosso calibre, muitas vezes superior a que as forças policiais possuem, seria uma medida extremamente importante. Nada mais justo do que voltar para a mão da própria polícia que prendeu esses criminosos e fazer a segurança da população. Eu tenho uma outra colocação aqui para fazer. Eu acho que a gente falou um pouco de desvio de condutas de policiais e eu quero perguntar a vocês dois o que pode ser feito para mudar o treinamento e a cultura da polícia, porque embora o capitão Derrite diga que são desvios de conduta e que esses maus policiais são investigados e são afastados, eu acho que às vezes é mais do que um desvio de conduta. Às vezes eu acho que é uma cultura muito violenta na polícia e a gente vê nas abordagens, principalmente na abordagem de pretos e pobres na periferia, nas favelas no Rio de Janeiro, como eu disse, crianças que acabam morrendo pelo armamento da polícia. Isso não é mau jornalismo, é bom jornalismo apontar esses desvios de conduta que eventualmente são uma cultura policial e também não é tabu nenhum falar sobre isso e o que pode ser mudado e aperfeiçoado na cultura e no treinamento policial. Olha, eu acho que a sua visão, Amanda, com todo respeito, está completamente equivocada. Vou falar da Polícia Militar, que é a minha base, minha formação. Eu, jovem, passei na FUVEST com 18 anos e fui fazer academia militar lá. A Polícia Militar que tem mais grade curricular, carga horária de direitos humanos na sua formação é a Polícia Militar de São Paulo. É sim uma quantidade ínfima perto da grandiosidade do que a Polícia Militar de São Paulo faz. A Polícia Militar de São Paulo atende 45 mil ligações 190 por dia. Não é desmerecer o trabalho da polícia de forma alguma. Vocês fazem um trabalho heróico em muitos momentos. Disso. É só para apontar. Eu só estou colocando um contraponto. Posso acrescentar só um fator para a análise do capitão Derrite? É porque eu vejo muita gente falando, né, que é uma atuação diferente, por exemplo, na favela. Eu estou falando do Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu vivi 38 anos. É uma atuação diferente quando a polícia vai no Rio, na favela, no morro, e quando age no Leblon ou Ipanema, né, ou Copacabana. E também gostam de falar que contar número de pessoas que foram mortas pela polícia. Bom, se você tem um confronto e se a situação é uma cena de guerra onde na favela os bandidos estão altamente armados e entrincheirados,
Eu realmente gostaria de saber como é que você vai ter um confronto sem ter perdas humanas, né? Porque não é uma questão de preconceito racial, isso realmente não vejo nenhum sentido nisso. Agora, achar que vai subir cantando Imagine, do John Lennon, e soltando bolhas de sabão, né? E com isso, chamar todo mundo para uma conversa, é realmente uma coisa utópica. Então, se você é recebido a chumbo nesses morros, onde os bandidos estão entrincheirados, eu não consigo ver realmente como condenar a polícia por uma truculência maior em relação à troca de fogo. Constantino, as perdas humanas às quais você se refere são crianças que morrem em confronto, são crianças que morrem vítimas de balas perdidas e muitas vezes essas balas são da polícia. E não, as investigações muitas vezes mostram isso. Eu discordo, sabe por quê? Porque o que tem espaço na mídia, com todo respeito a vocês aqui, mas na grande mídia o que tem espaço é somente quando existe um erro do policial. Então, isso que eu ia falar, o erro é a generalização, é atacar a instituição por conta de maus policiais, que são minoria. A gente está falando de bandido até agora, todas as ações na Araraquara, belo trabalho da Polícia Federal, mas você está falando você está falando de vidas tiradas pelos policiais. O policial, ele entra em confronto e mata, assim, criminoso. Ele não sai de casa hoje, vou matar um cidadão. Aliás, claro que não, ninguém. Aliás, as pessoas de bem nas favelas, nas comunidades, elas são usadas pelos traficantes como escudo. E deixa eu só trazer um apontamento, Lacombe. O que tem espaço na grande mídia, quando acontece uma falha policial. Alguém aqui sabe quantos policiais morreram esse ano em serviço? Sabe, Amanda? Eu acho até que, na verdade, eu até sei. No Rio nós tínhamos um isso por o dia. mainstream não mostra, por dia. Não, eu vou falar. 172 policiais foram Exatamente. assassinados, 62 em serviço. Essa é uma pergunta também. A violência se volta contra os policiais. E digo mais, desses 172 policiais mortos, quase 70% são negros. Alguém falou isso? Não fala que o policial militar, atua contra o pobre negro da periferia. Não, tivemos uma capa da Folha de São Paulo esse fim de semana dizendo que ótimo, então a gente precisa ter mais capas mostrando a verdade. É evidente que não podemos puxar uma questão racial quando tem um confronto de guerra, cena de guerra numa favela. Se alguém achar que o policial vai lá por racismo e uma bala perdida, né? Aliás, o nome já diz, é uma bala perdida. Ela atinge, e é uma tragédia sempre, óbvio, mas ela atinge uma criança, ninguém consegue colocar de forma racional, pelo menos, cor ou raça nessa equação. É uma coisa que foge a qualquer lógica, né? Mas não, ninguém está colocando, só está colocando as crianças que acabam morrendo vítimas desses confrontos, ou de quando os policiais sobem os morros. E a minha pergunta foi, acho que é uma pergunta legítima, simples, até o capitão Derrite estava respondendo, sobre o que pode ser melhorado e aperfeiçoado na cultura e no treinamento policial. Eu vejo muita pertinência na sua pergunta, no sentido de que, de vez em quando, acontecem algumas tragédias perpetradas por maus policiais, porque não seguiram os procedimentos da instituição, não seguiram os regulamentos, não observaram a lei, e isso ganha muito impacto midiático. Mas faço minhas palavras do deputado capitão Derrite, que a esmagadora maioria dos policiais que estão aí estão para bem servir e servem muito bem a instituição, só que não tem resposta da mesma natureza quando acontece uma tragédia. Só para você ter uma ideia, em cima do assunto que nós estamos tratando hoje aqui, nessas operações ultraviolentas, que é assim que a polícia denomina o que aconteceu em Araraquara, existe um plano de contingência para lidar com isso. Para você ter uma ideia, Amanda, a polícia, a primeira coisa que ela faz é chegar com tranquilidade no local para evitar que o policial morra por conta dessa contenção que os próprios criminosos fazem e para evitar ao máximo gerar lesões em terceiros inocentes, porque acontece em área urbana isso daí. A polícia tem já como estratégia, alinhada aquilo que o deputado capitão Derrite falou, que é procurar preservar as pessoas de bem, não fazer o confronto. Deixar os criminosos, criar uma marola, criar um certo incômodo para os criminosos saírem dali e na segunda etapa, sim, pegar lá na rodovia, na hora da fuga. Justamente por conta dessa orientação. Uma polícia boa é orientada para proteger o cidadão. Pegar o bandido é segundo plano, faz parte também. É assim que nós atuamos. Daqui a pouco a gente retoma aqui a conversa. Agora tem uma mensagem para você que acompanha o Opinião no Ar. Opinião no Ar de volta, já chegando ao fim. Falamos hoje de segurança pública, novo cangaço, ataques criminosos a cidades pequenas, como houve agora contra Araraquara. Daqui a pouquinho as considerações finais. Agora eu tenho um recado para você.
Olha, muita gente pediu e a gente vai atender. Vamos fazer um novo programa sobre o tema segurança pública com a mesma formação. Então, Diógenes, Luca, Capitão Derrite já convidados a voltar aqui ao programa. Então, a gente chegando ao final, Diógenes, Luca, começo com você. Considerações finais. Quero agradecer o convite e queria passar uma única mensagem. Endurecimento muito forte das penas para crimes ultraviolentos, em especial armamento pesado e explosivos. Capitão Derrite, muito obrigado pela participação. Suas considerações finais. Eu que agradeço. De fato, estar aqui é uma satisfação, ainda mais acompanhado do Coronel Diógenes Luca, que, como eu disse, sempre foi uma inspiração para a minha geração de policiais militares, e essa bancada aqui que tenho muito respeito, que pese às vezes discordar de algumas coisas, né, Amanda? Mas eu tenho muito respeito e acho que isso enriquece. Pedir para a população, me acompanhe nas redes sociais, @Capitão Derrite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Rodrigo Constantino. Lacombe, é um prazer falar sobre isso. E isso é a pauta que importa para o Brasil, né? Segurança, emprego, não é ideologia de gênero, legalizar droga, essas coisas que estão na cabeça aí dos progressistas. Precisamos endurecer pena, acabar com a impunidade e lembrar que a polícia deve ser valorizada. Infelizmente, a gente romantiza demais ainda a bandidagem no Brasil. É isso, obrigado, Consta. Todo apoio à polícia, aos bons policiais que são, com certeza, a maioria. Amanhã, o Opinião no Ar está de volta, 11h45 da manhã. Silvio, Amanda, até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado.